vamos falar sobre órteses e próteses, um assunto importante e que não abrange somente as pessoas com deficiência. E para nos explicar o assunto, conosco no estúdio o Paulo Almeida, ex-atleta e um dos fundadores da empresa Peativo. Seja bem-vindo, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado aí, Roberto, pelo convite e vamos esclarecer aí algumas dúvidas. Esperamos esclarecer, né? Esperamos, né? Vamos ver aí. Você sabe que existe muita dúvida. O pessoal fala assim, eu coloquei uma órtese, o outro fala, eu coloquei uma prótese, ninguém sabe exatamente a diferença. O que é órtese e prótese? Qual a diferença deles? Então, a prótese é usada no amputado, né? E são aquelas pessoas que sofrem um acidente e perdeu o membro. A órtese, elas são usadas em algumas correções. Às vezes o cara é normal e daqui a pouco ele sofre um AVC. Às vezes algumas crianças que nasceu com paralisia cerebral. Então ele tem algum comprometimento nos membros. Então seria um equipamento mais para correção. Então é diferente. Órtese é uma coisa, prótese é usada para amputação. Uma cadeira de roda a gente não pode chamar que é prótese? Não. Uma bengala pode não, chamar que é prótese? Não. Quer dizer, ela tem que estar ligada ao corpo. Isso. É isso? Isso. Seria uma extensão. É que na realidade, Roberto, se usava um nome muito comum, né? Que era perna mecânica. E aí ficava mais fácil de você separar, né? O que é órtese e perna mecânica. Era perna de pau. Então no meu ainda também. Eu sou amputado há 22 anos. Então, até hoje, os amigos me chamam perna de pau. Então, era mais fácil de você separar, né? Olha, o cara usa perna mecânica. Na realidade, esse conceito de perna mecânica, ainda eu acho um conceito legal. Que não está fora da realidade. Não está fora, porque é mecânica, precisa de manutenção, né? Então, não deixa de ser mecânica, tudo precisa de manutenção, é mecânica, né? As pessoas que precisam de prótese, é sempre amputados? Sempre amputados. Às vezes, são alguns casos que nascem com má formação. E aí você, em vez de você substituir, você substitui, chama uma prótese órtese ao mesmo tempo. Ela é ligada, né? Mas geralmente a gente consegue fazer uma órtese pela má formação, entendeu? Mas a gente usa órtese, não usa como prótese. A evolução, não só a evolução tecnológica, mas a evolução social, deu com que se deu de uma forma que as pessoas hoje sintam até um orgulho, mostre as suas próteses, né? As pessoas andam de bermuda e tudo mais. Antigamente, por vergonha, ou não querer mostrar que era amputado, usava aquelas próteses de plástico, imitando o pé. Né? Ainda tem gente que usa essa prótese de plástico, imitando uma perna mesmo? Eu vou falar para você que ainda tem. Hoje, menos de 1% tem acesso à tecnologia que existe no Brasil hoje. 1% das Menos pessoas? de 1%. Menos de 1%. Isso. Então, o restante, 99%, tem que recorrer a essas pernas de plástico. Perna de pau que a gente fala mesmo, né? Custa barato. Madeira, tudo de madeira. Evoluiu, mas evoluiu a tecnologia, mas não evoluiu a condição financeira ou a assistência do Estado para que acontecesse. E o Brasil, eu voltei agora da Dinamarca, tem mais ou menos 6 dias, né? Estive na Dinamarca, sempre estou indo direto para os Estados Unidos, né? Eu tenho um projeto dentro de uma universidade de prótese e órtese, na Califórnia, na cidade chama Loma Linda. E o Brasil, ele não fica atrás de nenhum país. Você entendeu? Às vezes o cara fala, eu vou fazer minha prótese lá fora. Não, ele está equivocado. Porque o Brasil, toda essa tecnologia tem no Brasil. O Brasil tem o que há de melhor. Agora, me diga uma coisa, Paulo, aquela prótese de plástico que a gente está falando, que imita o pé, ela é bem mais desconfortável, né? Ela não se encaixa direito, ela dá ferida, ela dá inchaço na perna. Então, esse é um problema muito sério que a gente tem no Brasil. A questão não é... Por causa do encaixe do coto. Então, a questão não é muito... Não é pelo dinheiro, né? Porque o governo, ele investe muito nas próteses no Brasil, mas são próteses de má qualidade. Então, às vezes a gente fala, olha, Paulo, o que é que você acha? Às vezes o paciente chega na clínica e fala, qual que é o mais importante da prótese? Eu falo, é o encaixe. Sim.
Você pode usar a melhor prótese do mundo. Se ela te machucar, você não vai conseguir andar. Então, às vezes a gente fala muito das próteses do governo, mas o governo, Roberto, ele não tem só que investir nas próteses, ele tem que investir na parte humana, nos técnicos. O Brasil não fabrica prótese, tá? Primeiro eu vou te falar isso. O Brasil não fabrica prótese. As próteses, ela vem da Alemanha e uma parte das próteses vem da Irlanda, Estados Unidos. Os únicos países que fabricam prótese são países de guerra. É Estados Unidos e Alemanha. Então, os outros países também estão refém dessa tecnologia que eles pegam dos Estados Unidos, né, para mandar para o resto da Europa, para o resto do mundo. O Brasil chega essa tecnologia, a gente tem que importar essa tecnologia. Mas só isso não é o suficiente. A gente precisa preparar os nossos profissionais também. E por que nós não temos fabricantes de próteses? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que precisa... Mas essa fabricação das pernas de plástico nós temos, isso é... Não, o Brasil não fabrica. Nem aquelas próteses de plástico não fabrica? Não. O Brasil não está autorizado. Assim, para você começar um projeto, você precisa estar dentro da universidade, precisa... Não, eu estou falando daquelas pernas antigas, não. Aquelas de plástico. Não fabricam? Não, a gente só chega aqui e monta. Vem as peças e nós montamos. Montamos tudo. Até mesmo porque precisa de ter uma medição de altura da pessoa, o peso, precisa de tudo. E tudo mais. Então, quer dizer, a pessoa que vai montar a prótese aqui, ela tem que fazer uma medição exata da pessoa que vai usar para cortar o tamanho do... Isso. Cada paciente, a gente pega peso, o número do pé. E altura. Altura e amputação, né? Às vezes vê qual do joelho, pé, acima do joelho. Qual pé que vai classificar aquele paciente. A gente está falando um pouco prótese abaixo do joelho, que é uma prótese que você consegue hoje reabilitar um indivíduo em 70 dias. Hoje, 70 dias com bom investimento do governo. Isso é um protocolo internacional. Hoje, o governo... ele consegue devolver esse indivíduo em 3 anos. Hoje, uma clínica particular... Mas você está falando do governo, mas e as clínicas particulares? Que você ia citar agora, a clínica particular. A pessoa que vai na sua loja e fala, eu quero uma prótese, eu tenho dinheiro, eu sou dono de 300 milhões de dólares aí, e eu quero montar uma prótese. Ele não depende de governo. Então, aí ele vai comprar da sua loja, ele vai comprar ou da fábrica ou de qualquer outra loja, vai fazer um trabalho ali, aí em 70 dias ele entra. 70 dias. O paciente, ele chega... Se depender do governo, doação do SUS, aí sim. Sim, 3 anos. Aí tem uma fila de espera. Isso, 3 anos. Mesmo naquelas de plástico tem fila de espera? Mesmo naquela. Na realidade, é plástico com madeira. O pé, a estrutura é madeira e só aquela capinha que parece os dedos, tudo certinho, ali é plástico, o resto é madeira. Plástico é mais ou menos nem 1 milímetro chega de plástico. O resto é tudo madeira. O material que é usado nessas que a gente vê que imita a perna é plástico e madeira. Isso. Nas outras, qual é o material que é utilizado? Fibra de carbono. Tudo fibra de carbono? Fibra de carbono. De uma ponta a outra? Isso. Mas o encaixe não? O encaixe fibra de carbono. Fibra de carbono também? Por dentro tem uma almofadinha. Então, o encaixe, existe uma meia que chama Alphaline, que é uma meia de silicone. Ela tem 9 milímetros. Essa meia, ela também protege para o paciente não se machucar. E também é importada? É importada também. Quer dizer, Estados Unidos, Alemanha e Islândia. Fica caro? Fica caro. O governo precisa investir mais. Existem vários projetos que eu venho acompanhando aí, até dentro de universidade, para que isso melhore um pouco, porque a gente depende muito desses equipamentos de fora, né? Então, isso é uma coisa muito cara. Não é que ela seja muito cara, ela entra muito caro já no Brasil. Com esse monte de imposto, um monte de coisa, a gente não consegue ter um preço mais acessível a essas pessoas. Paulo, tem risco de rejeição? Não. Não rejeição, tem. parte externa? Não tem. externa. A pessoa pode ter uma alergia? Sim, mas a gente tem, vamos supor,
essa meia deu. A gente tem outras opções, mas a rejeição em si não. Que é o tungstênio, não é tungstênio, você falou, é fibra de carbono. Fibra de carbono, 100%. Nas órteses, ou seja, aqueles aparelhos são utilizados internamente, no caso de cirurgia, de coração, de tudo, uma série de coisas, aí pode haver risco de rejeição. Aí sim, né? Porque é uma coisa interna, né? Mas externa não tem. Quais os cuidados necessários que a pessoa tem que ter para colocar uma prótese? Não pular com a perna só, porque lá na clínica aparece paciente que já usa a prótese, há 20 anos ele começa a saltar com a perna só, ali ele tropeça, né, com a perna só e bate o coto, ali abre, ele precisa fazer outra cirurgia. Ter bastante cuidado com banho, né, lavar com detergente neutro, sabe? Ter os cuidados. Porque hoje é muito engraçado, eu recebo muitas mensagens da prótese de banho, né? Eu desconheço, não existe prótese para tomar banho. Então, às vezes o paciente fala, olha, mas eu fiz uma prótese de banho. Eu falei, olha, eu desconheço. E olha que eu conheço quase todos os países aí, afora, visitando clínica. Se é fibra de carbono, não enferruja, para que o cara vai trocar uma prótese para fazer prótese de banho? Não, então, ele quer entrar, Roberto, para tomar banho com a prótese. Você entendeu? Então não tem como você tomar banho com a prótese. Porque vai encharcar o lugar do coto. Você precisa lavar o que sobrou do membro. É a mesma coisa de falar, Alberto, posso tomar banho de tênis? Você fala, pode. E o que vai acontecer? Tá. Frieira, mau cheiro. Você precisa... Você não vai ficar com o pé limpo. Você tem que tomar banho sem a prótese. Precisa de fisioterapia? É a parte mais importante para uma reabilitação. Porque você é o treinamento de marcha, você trabalha junto com o proteticista, ele vai estar ali os dois, tá? Trocando ideia, onde que pode melhorar, onde que pode corrigir. A fisioterapia é um passo importante para uma reabilitação rápida. O processo de adaptação é simples, ou seja, a pessoa perdeu uma perna lá depois de 30, 40 anos, ele se adapta rapidamente quando uma prótese é boa? Com a tecnologia de hoje, sim. Hoje a reabilitação é muito rápida. Ele sai caminhando normalmente ou ainda dá aquela manquitolada? Ele dá, mas a gente tenta corrigir isso aí o mais rápido possível, da marcha, né? Porque você está usando um membro artificial, né? Então, hoje o problema mais sério na amputação é essa parte da depressão, né, no início, mas a gente dá toda a estrutura para o paciente. A minha clínica lá, a maioria dos funcionários são amputados também, e quando o paciente chega lá, ele vê os funcionários de bermuda, então ali eles começam a interagir e passar informações e tal, então ele já sai com outra cabeça, né? A prótese tem que ser desenvolvida corretamente para aquela pessoa. Você não pode ter prótese de vitrine. Eu quero ali, pega e leva embora. Não é assim. Não, as próteses elas são personalizadas 100%. 100%. E a cada tempo, a cada 2, 3 anos, quando a pessoa vai fazer uma troca de prótese, também sofre novas correções. Às vezes a pessoa aumenta de peso, diminui de tamanho. Essas correções, elas são feitas no período dos 24 meses. Por quê? Você tem uma amputação, ali você perde bastante massa muscular. E o seu coto, que é a parte que sobra do membro, ele começa a passar por uma transformação. Começa a perder um pouco de massa, começa a ganhar músculo. Então é como você chega com o coto inchado e aquele vai se transformando, precisa fortalecer. Então ele tem um período mais ou menos de 8 meses com uma prótese provisória e depois nós fazemos a prótese definitiva. Mas a gente não faz uma prótese. Essa prótese provisória ele pode fazer tudo. Ele pode trabalhar, ele pode jogar bola se ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Ok. E a gente vai acompanhando esse paciente nesse período de 6 a 8 meses. A gente não faz a prótese definitiva. É uma prótese provisória, tem que ter uma adaptação. Ok, Paulo. Nós estamos conversando com Paulo Almeida sobre próteses e órteses. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.